Educação à distância, mudando realidades. E aí, querido, tudo bem? Seja bem-vindo, né? Nossa aula 3 está começando agora, meu querido. É isso mesmo, a aula 3 está começando e a gente já vem falando tanta coisa, né, na unidade 1 e 2. Você aprendeu lá sobre a importância das MPS, depois a gente começou a trabalhar a tipologia, né? Começamos a verificar, falar sobre indústria, comércio, serviços, a importância de todos esses ramos aí do microempreendedorismo aí no Brasil, tá? Hoje nós vamos falar algo um pouco mais relacionado aí aos aspectos legais e financeiros dessas MPS. Então coloca aí na tela que você vai entender muito bem. Tá? Quando a gente fala de aspecto legal, nós estamos falando da Lei Complementar 123/2006. Tá? Foi criada aí para favorecer os pequenos empreendedores, né, ó, incentivando-os a se legalizar por meio de benefícios voltados exclusivamente aos mesmos, tá? E o artigo 1º, ele traz a informação de que o tratamento às MPS deverá ser diferenciado e favorecido no âmbito dos poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? No que se refere ao quê? Olha só a coisa importante que você precisa saber aqui, ó. A apuração e recolhimento dos impostos, tá? E contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias. Ele também refere-se ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, tá? Inclusive as obrigações acessórias, como falado agora há pouco. Também ao acesso ao crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos poderes públicos, à tecnologia, ao associativismo e também às regras de inclusão. Tá? Refere-se ainda ao Cadastro Nacional Único de Contribuintes, aqui se refere-se o inciso 4º do parágrafo único, tá? E isso está relacionado ao artigo 46 lá da Constituição Federal. Você vai analisar aí, que trata da arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado, é claro, o Cadastro Nacional Único de Contribuintes. Ou seja, né, o objetivo principal é o de fomentar o desenvolvimento, a competitividade da micro e pequena empresa e do microempreendedor individual, como estratégia de geração de emprego, distribuição de renda, inclusão social, redução da informalidade e fortalecimento da economia. Volto aqui porque eu quero te dizer uma coisa. Eu coloquei isso aqui em negrito, não foi à toa. O primeiro que nós falamos ali, ó, foi a estratégia de geração de emprego. Por que legalizar? Porque eu, como microempreendedor, preciso me legalizar? Ah, não, eu só quero vender meu cachorro quente. Só quero vender meu espetinho de carne. Eu só quero vender meus pães caseiros que eu faço e eu coloco lá na minha mesinha. Eu não quero pagar nada para o governo. Aí eu te digo uma coisa. Isso aqui é aula até de direito tributário, tá? Entenda de uma vez por todas, se você ainda não sabe disso. O país, ele sobrevive da arrecadação de impostos, tá? Nós somos hoje o Brasil com a maior carga tributária do mundo, uma das maiores cargas tributárias do mundo, tá? O Brasil é. Mas um país só sobrevive do pagamento de impostos. Tá? Não vamos falar dessa parte que é mais alto, que é isso, que é aquilo, não. Mas eu quero te dizer o seguinte, o ciclo funciona dessa forma. O país arrecada, vamos colocar o município arrecada, o estado arrecada, e isso vem em benefício para nós, como saúde, educação, lazer, infraestrutura, segurança, tá? E tantos outros serviços. Se a gente tem uma informalidade muito grande, por mais que eu esteja gerando renda para mim, por mais que eu esteja atendendo a necessidade de alguém, eu estou deixando de pagar um imposto importante para a indústria, para o próprio comércio como um todo. E isso traz a informalidade, muitas vezes não traz a renda necessária para que o país consiga realmente atender as nossas necessidades como um todo.
Tá? Não vou entrar na questão política, não vou entrar na questão da opinião de, não, mas eu não preciso pagar imposto, eu não preciso, que o meu serviço aqui é coisa pequena. Pode até ser coisa pequena, mas imagine que se ele está legalizado, a estratégia de geração de emprego é muito maior. Como é que eu vou contratar alguém se a minha empresa não está legalizada? Opa, eu comecei a vender meu pãozinho aqui na esquina, na minha mesinha, está dando tão certo que eu estou pensando em abrir um pontinho comercial ali naquela rua, porque as pessoas já passaram a gostar do meu pão. Opa! Está pensando em abrir um pontinho comercial? Como é que tu vai alugar aquela sala comercial? Tá? Tu precisa, lá ele aluga só com CPF. Ok. Mas eu vou querer começar a ter acesso ao crédito. Tá? A um microcrédito, porque eu preciso comprar um forno maior, porque eu preciso comprar equipamentos, tá, necessários para a produção desse pão. Olha só como começa a gerar na sua cabeça aí, eu preciso sair da informalidade, porque para mim ter um microcrédito, nós vamos ver lá nas políticas públicas, tá, na unidade, se não me engano, acho que é a unidade 5, nós vamos ver nas políticas públicas, que a geração desse microcrédito também fez com que a economia alavancar-se por conta da formalização dos micro e pequenos empreendedores. Então, isso é necessário, tá bom? Outro tópico aqui foi exatamente a distribuição de renda. Já falei para você, é um ciclo de consumo. Eu compro de alguém que vou preparar um produto e vou revender para outro, que vai gerar uma renda para mais um segundo e para outro, e assim sucessivamente, tá? É necessário ter essa geração de renda. Mas eu sou o cara que vende o espetinho na esquina, eu só compro a carne, o sal, o tempero. Mas eu preciso comprar uma farinha para fazer uma farofinha, uma macaxeira para deixar, né, o pratinho. Mas eu vou colocar um vinagrete também. Tu vai comprar de vários microempreendedores, tá? Você vai se tornar um microempreendedor, mas eu preciso de um crédito para poder aumentar o meu carrinho. Esse meu carrinho está muito pequenininho aqui. Como é que eu vou vender o meu espetinho? Não, quero fazer um negócio melhor, mais bonito, de inox, quero colocar um toldo, quero ir para um ponto comercial. Começa a gerar o emprego e renda e a tua consciência em relação a isso. Outro tópico que eu falei foi inclusão social, também a redução da informalidade, né? E é claro, gente, o fortalecimento da economia. Se eu estou começando a gerar renda o tempo inteiro, estou pagando impostos, tá? O Brasil começa a se fortalecer. Ele começa a ter uma renda maior, que a obrigação dele é também distribuir essa renda de uma forma diferente. Nós temos aí vários programas sociais, tá? Programas para estudar, programas para fora do país, vários outros. Como é que paga o salário do professor aqui, gente? Pelo amor de Deus, a arrecadação é para isso. É para gerar educação, é para gerar saúde, é para gerar tantos outros serviços para você, para a população. Tá ok? Então precisa. Volta para a tela aqui, ó. Os benefícios criados pela lei, à exceção do tratamento tributário diferenciado, aplicam-se também ao produtor rural, não é questão para nossa aula aqui hoje, tá? Pessoa física e também ao agricultor familiar. Afinal de contas, pode voltar, eles também são microempreendedores. Às vezes ele tem um sítiozinho pequeno ali, lá naquela linha rural, mas ele tem umas vaquinhas que dão bastante leite, tá? E dessas vaquinhas que dão bastante leite, ele vende o leite, tá? Por um laticínio, tá? Se você não sabe, a grande maioria dos laticínios são alimentados, pelo menos aqui no estado, no meu estado de Rondônia, tá? Por microempreendedores, por sítios pequenos que tem umas vaquinhas que dão bastante leite, tá? E desse leite eles conseguem produzir o leite que chega aí na caixinha do supermercado para você comprar, ou também a manteiga, ou também o iogurte, ou o queijo e tantos outros derivados. Gente, a economia ela é gerada por olha só, uma vaquinha, tá? Que dá bastante leite, que pode produzir manteiga, leite integral, desnatado, semi-desnatado, queijo, iogurte e tantos outros produtos. Aí você fala, meu Deus do céu, não tinha pensado nisso, professor, ainda bem que só abriu a minha mente. É isso, o rural também faz parte. Na verdade, no país, uma das maiores gerações de renda do nosso país são exatamente as commodities, formadas por ruralistas, né, por pequenos empreendedores rurais e tantos outros. E também, é claro, os grandes, né, produtores de soja, arroz e tantos outros grãos aí vendidos para a China, para a Rússia, para os Estados Unidos. Se vocês não sabem, nós somos aí
é um dos maiores produtores de carne, de leite, de soja do mundo, e a gente exporta isso para o mundo inteiro, para vários países que dependem da nossa economia aqui. E começa muitas vezes com um microempreendedor, aquele que tem um sítiozinho, tá? Que começa a comprar o outro sítio, compra outro, já vira uma fazenda, dessa fazenda começa a gerar um pasto, várias criações e assim sucessivamente. Segue, querido. Por que tem o tratamento diferenciado? Toda nova obrigação que atingir os pequenos negócios deverá especificar no instrumento que a instituiu o tratamento diferenciado, tá? Está na lei lá, sob pena de não ser aplicada às microempresas. Então, toda nova obrigação que atingir, ó, tem que ter um tratamento diferenciado para as MPS, tá bom? Grava isso. As instâncias gestoras do tratamento diferenciado para micro e pequenos é o próprio Comitê Gestor do Simples Nacional, tá? Falando de legislação, o Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas e também o Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios. Meu Deus do céu, que nome grande. É um palavrão isso daqui. Quanto ao registro e localização, o processo de registro e legalização de empresas deve ter um trâmite simplificado. Olha, gente, isso aqui são palavras que vocês vão ver o tempo todo quando é para falar de MPS, tá? Trâmite simplificado e unificado, com entrada única de dados e documentos, integrando todos os órgãos envolvidos por meio do sistema informatizado. Vem aqui. Lembra que eu te dei o exemplo lá que eu abri uma microempresa, minha esposa, ela é MEI. Ela é microempreendedora individual, tá? Do ramo de roupas, de alguns serviços e tudo mais. Então, eu abri um CNPJ para ela de forma muito simples, onde eu entrei com a documentação em um só lugar. E rapidamente o meu CNPJ estava criado e eu já estava habilitado a vender meus produtos e serviços. Claro, ela, né? Mas eu estou falando que eu abri de uma forma muito simplificada. O tratamento realmente é diferenciado para o MEI. É como está falando aqui no slide. Volta de novo. Este sistema, tá? Deve permitir o compartilhamento de dados e a criação da base cadastral, tá bom? Única de empresas. O CNPJ será a identificação nacional utilizada no cadastro único, dispensando-se as demais inscrições. Fica instituído, quando ele fala das demais inscrições, a inscrição estadual e municipal. Tá? Fica instituído o alvará de funcionamento provisório, permitindo que as empresas de baixo grau de risco iniciem suas atividades logo após o registro, como eu falei para vocês, inclusive em áreas ou edificação sem regulação fundiária ou imobiliária, inclusive habite-se, bem como de residência, na residência do empresário, o local lá do CNPJ cadastrado é exatamente a minha residência. Quanto ao registro e localização, é vedada aos órgãos participantes do processo de registro a alteração e baixa de empresas, a criação de qualquer exigência não prevista em lei. Isso aqui é em qualquer área, tá? Não tem como vedar, não tem como alterar ou baixar qualquer empresa se não for por exigência prevista em lei. A determinação do grau de risco das atividades econômicas definida pelo, lembra lá do comitê, o palavrão, CGSIM, tá bom? Será aplicada no âmbito estadual ou municipal, caso não exista lei local específica. A baixa de pequenos negócios, ela é simplificada, tá bom? Também, eu quero fechar essa empresa, ou eu quero dar baixa na empresa, é simplificada. Transferindo-se para o titular da empresa os débitos porventura existentes. Se tem débito lá, vai ter que pagar, claro, tá bom? Quanto ao Simples Nacional, todas as atividades econômicas, com exceção das especificamente vedadas, podem optar pelo Simples Nacional, as micro e pequenas empresas, claro, né? Tendo como critério único o teto de faturamento, 3,6 milhões, como a gente já viu lá na unidade 1. Para a micro e pequena empresa, né, o Simples, né, engloba o recolhimento de 8 impostos em uma única guia, tá? É um imposto baseado pequeno, tá, gente? Não é grande, não. Tem 8, meu Deus do céu, sim. Está numa única guia, mas são impostos menores, tá? O tratamento é diferenciado, tá bom? Lembrem-se disso. Para o MEI, o Simples Nacional engloba 3 impostos em uma única guia, tá? O CPP, aí, o ICMS e ISS, cujo recolhimento será em valores mensais fixos, independentemente de sua receita bruta. O MEI é isento de outros impostos, como eu também já mostrei para vocês. O que mais?
Os estados que contribuem com menos de 5% do PIB nacional, eles podem adotar sublimites estaduais. Então ainda tem isso nesse tratamento, ó, para fim de recolhimento do ICMS, tá? E também do ISS devidos pelas empresas optantes. Os entes federativos não podem exigir obrigações tributárias acessórias relativas aos tributos incluídos no Simples, além das estipuladas pelo Comitê Gestor, né, do Simples Nacional, e também as multas aplicadas aos pequenos negócios decorrentes do não cumprimento de obrigações tributárias acessórias terão os valores reduzidos, não é valor cheio. Quanto ao MEI, volta aqui para mim. Você está entendendo isso tudo, essa questão da regulação, da regulamentação do Simples Nacional? Tudo isso está previsto, tá? Inclusive está no seu material. Tá? Tem muito mais informação lá no seu material, nos links que a gente coloca lá à disposição dentro das unidades. Tá? E você também pode, lógico, é um curso à distância, você tem toda a liberdade de pesquisar mais informações nos sites específicos aí. Basta colocar no próprio Google lá, Simples Nacional, vai ter milhares de informações. Simples Nacional MEI, Simples Nacional Microempreendedor, você vai ter toda a informação lá e até de forma mais resumida. Tá bom? Tem sites aí que colocam informações resumidas, o que você precisa saber no próprio site do Sebrae. Você vai ver muita coisa lá, tá bom? Volta para cá que a gente vai falar do MEI agora. Olha só, o microempreendedor individual, tá? É o empresário individual legalizado. Pode voltar para o slide, tá? É o empresário individual legalizado com receita bruta até 60 mil e optante pelo Simples Nacional, tá bom? O MEI não pode possuir mais de um estabelecimento. Gente, é 80 mil, tá? Saiu com erro aqui, tá bom? É 80 mil. Tá? O MEI não pode possuir mais de um estabelecimento ou participar de outra empresa como sócio ou titular. Afinal de contas, ele é um só empreendedor, por isso que ele é individual. Também só pode ter um empregado contratado. Ele pode, tá? Que receba o salário mínimo ou o piso da categoria. A atividade exercida pelo MEI deve estar incluída na relação de atividades aprovada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. O MEI também é dispensado do pagamento de todos os custos, taxas, emolumentos e outros relativos à inscrição, licenciamento ou baixa de seu negócio, bem como de contribuições para órgãos sindicais de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e fiscalização do exercício de profissões. Fica vedado aos concessionários de serviço público o aumento das tarifas pagas pelo MEI por conta da modificação de sua condição de pessoa física para jurídica. Tá? Em relação à fiscalização, a fiscalização da micro e pequena empresa e do MEI nos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo deve ser prioritariamente orientada, tá? É educativa e não punitiva, tá bom? E baseada no critério de dupla visita, salvo nos casos em que a atividade ou a situação não forem compatíveis com este procedimento. A inobservância do critério da dupla visita implica nulidade dos autos de infração. Os órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal devem observar o princípio do tratamento diferenciado e favorecido para os pequenos negócios, para a fixação dos valores das multas e também das demais sanções administrativas. E aí a gente entra, pode voltar aqui, a gente entra nessa parte relacionada às exportações, tá? O que o MEI pode, o que o MEI não pode. Lembrando, o material está completo lá, o material complementar. Tem também na nossa biblioteca virtual. Estou batendo na tecla nisso aqui desde da apresentação da disciplina lá atrás. Estou batendo na tecla que você tem que pesquisar a biblioteca virtual. Tá? Tem muito conteúdo lá, tem muita coisa importante lá que você pode analisar para aumentar o teu leque de conhecimento, o teu leque de aprendizado em relação à nossa disciplina de gestão de micro e pequenas empresas. Volta aí para a gente falar das exportações. Segundo o autor, olha só aqui, ó, 2019, tá, gente? A exportação é a venda de mercadoria para outros países decorrente de um contrato de compra e venda internacional. Exportar significa internacionalizar-se e substituir a busca por ser competitivo somente na localidade, tá? Para ser competitivo mundialmente e com isso melhorar a própria performance no mercado interno. Ei,
Vem aqui. É o empreendedor que quer sair somente da sua localidade. Ah, eu sou aquele que fabrica chinelo personalizado, tá? Com florzinha, com miçanga, enfim, com a foto da pessoa. Eu sou aquele fabricante de chinelos, fabrica chinelos personalizados. Eu sou microempreendedor. Ah, mas eu descobri, porque aqui na minha cidade é uma cidade turística, veio um turista lá da Holanda, se apaixonou pelas minhas sandálias, pelos meus chinelos, e levou 50 pares, que era o meu estoque todo que tinha aqui. E aí eu, visionário, falei, se ele está levando para a cidade dele lá na Holanda, porque gostou, ele vai vender. Para que ele quer 50 pares de chinelo? Ele vai vender. Então, eu já vou começar a pensar em exportar o meu produto, porque se ele chama a atenção de um europeu, de outro país, de um asiático e tudo mais, eu vou começar a pensar em exportar. Eu quero sair somente desse meu... E aí começo a estudar sobre a exportação do meu produto, o que eu preciso entender, o que eu preciso saber para poder mandar meu produto para atravessar o oceano, não é verdade? Isso acontece. Vamos ver aqui mais aqui o que nós temos. Coloca aí. Das exportações. Então, as micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional usufruirão de regime diferenciado para exportação de bens e serviços. Os procedimentos para habilitação, licenciamento, despacho aduaneiro e câmbio devem ser simplificados. Gente, é tudo simplificado, é tratamento diferenciado, tá? Elas poderão oferir receitas de exportações de bens e serviços até o teto. Olha só o teto aqui, ó. 4.800.000 adicionais às receitas obtidas no mercado interno, tá? Ó, sem que sejam excluídas do Simples Nacional. Presta bem atenção nesse detalhe, tá? Aqui a agência, alguns órgãos aqui que ajudam muito com essa parte, ajudar o microempreendedor, tanto o microempresário também, são algumas empresas que ajudam, alguns órgãos aqui, como a Agência Brasileira de Exportações e Investimentos, a Apex, tá? O próprio Sebrae, tá bom? Afinal de contas, esse é a maior função do Sebrae, um serviço brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas, tá? O Programa de Apoio Tecnológico à Exportação, Projex, e também o projeto Aprendendo a Exportar, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, MDIC, e ainda também o próprio Correios Exporta Fáceis. Aí são órgãos que ajudam nesta situação. Pode voltar para mim, porque são informações de fundamental importância para você, aluno, que quer, eu quero abrir minha microempresa. Professor, agora me animou, viu? Eu conheço um senhor aqui que ele vende o chinelo dele, e vem gente, a minha cidade é turística, vem gente do mundo inteiro. Vai que ele não queira, vai que ele não saiba dessa informação e de repente não queira começar a produzir para vender para fora, para exportar. De repente ele sai de microempreendedor para um médio empreendedor, dali a pouco um grande empreendedor, e se transforma em um dos maiores exportadores mundiais de chinelo do Brasil. Por que não, né? Olha só, os maiores exportadores mundiais de chinelo está no Brasil, numa cidade, aqui no estado de Rondônia, no estado da Paraíba, em qualquer outro lugar que você queira levar essa informação. Procura um pouco mais de informação, tem na nossa biblioteca, tem nos sites especializados e tantos outros aí. Então nós vamos encerrar essa nossa aula por aqui, até a próxima unidade. Educação à distância, mudando realidades.